problema me perturbou, Rodrigo, na minha infância. Eu tinha um tio que me achava meio esquisito porque eu gostava de ler e ficar vendo filme. Tinha até DVD na época, então foi há muitos anos atrás. E num determinado verão, pré-natal, ele tinha uma criação de leitões e ele decidiu me dar jeito em mim. O que que ele fez? Quando meus pais saíram do sítio onde a gente estava, ele pegou um machado e falou: Você vai matar esses leitões aqui. Aí ele começou a golpear a nuca do leitão e depois enfiar a faquinha no sovaco do leitão. E aí eu assisti o leitão estribuchar, guinchar. E depois ele me apontou que o leitão fingia de morto, Rodrigo. E de repente, quando você desse mole, se você fosse simpático com o leitão, ele saía correndo, desesperado, lutando pela sua vida, mesmo tendo sido perfurado perto do coração e tomado uma porrada na cabeça. Depois desse choque inicial que eu tomei, traumático, Rodrigo, isso é verdade, tá ouvindo? Isso não é história mentira, não. Ele foi lá, me entregou o machado, me entregou a faca e me botou para matar uma sequência de leitões. Um a um, eu, sem pensar muito, executei os pobres leitões. Abria eles, tirava as entranhas, limpava. Fiquei completamente traumatizado, Rodrigo. Jurei que eu nunca mais ia comer carne. Como um meio de vingança, eu furei a bolsinha, uma bolsinha que tem no último leitão, que ia ficar pro Natal, e amarguei a carne de todo mundo. Só que o tempo foi passando, eu fui crescendo, e como você sabe, eu voltei a consumir carne humana. Mas de vez em quando eu lembro desse Você voltou a episódio. consumir carne humana? Tô apavorado com essa informação. Não, calma. Voltei a consumir carne de porco. E, como você sabe, eu gosto de um churrasquinho. Mas às vezes eu me lembro, Rodrigo, daquela imagem aterrorizante dos leitões um a um sendo executados, do peito deles sendo perfurados e da constante atenção para não sair de cima do leitão que parece morto, mas está fingindo para mim que está morto porque ele está lutando pela sua liberdade. E aí, mesmo tendo voltado a comer carne, isso continua me perturbando e eu fico pensando, será que eu devo parar? E é por isso que a gente está aqui nesse vídeo. E você, ouvinte, o que você acha? O menino Pedro estava correto em não querer mais comer carne? Ou será que ele foi longe demais e devia só ver isso aí como um ato louco do seu tio e que não precisava ser desse jeito, a gente pode comer carne igual alguns autores vão defender? Será que a gente tem que ficar todo mundo enojado e parar de comer carne? Ou a gente deve considerar isso uma violação moral menor? Eu tô aqui com um homem que nunca matou um leitão, mas já temperou vários, Rodrigo R. de Carvalho. E eu estou com o Pedro Cortar, o estripador de porquinhos, né? Na infância matava literalmente e agora apenas financia nas churrascarias de Juiz de Fora o consumo e a destruição de todos os animais. No último episódio, a gente viu a conclusão dos utilitaristas e algumas críticas. E agora vamos ver outra abordagem. E vai começar mais um Não Precisa Copiar. Se René Descartes tivesse lido essas argumentações aí do Singer e do Reagan, acreditaria que os dois estão completamente, profundamente errados. Para o pensador francês, contemplar a possibilidade de criar leis e direitos para animais seria tão absurdo, Rodrigo, quanto você conceder direitos aos aspiradores de pó, aqueles redondinhos que ficam passando no chão. Fred tem um desses, já viu? O nome dele é Alfred, do Fred. Alfred, o do Fred, então. Seria tão absurdo quanto você chegar lá na casa do Fred, passar lá à tarde, ver o robô trabalhando a tarde toda e falar: Fred, que isso, cara? Você está escravizando esse robô. Os animais, assim como o Alfred, né, o aspirador do nosso amigo Frederico Krepp, são meras máquinas movidas por impulsos mecânicos e com, inclusive, manuais de instruções ditados pela natureza. Para o Descartes, só e unicamente os seres humanos têm a vida psíquica da qual o Reagan fala. Considerar que um cachorro ou que o aspirador é consciente, ou sente prazer, ou sente dor, é um erro completo, categorial de análise. Uma criança pequena, ao observar lá um robô projetado por um engenheiro genial, pode chegar a acreditar que ele tem sentimentos, porque sua construção o faz se mover de maneira semelhante à de um corpo humano. E ele pode até reagir a emoções, então pode parecer que ele é um ser humano. Então, embora esse robô hipotético suplique quando você ameaça ele com uma faca, embora esse robô chore quando você bata nele, ele não sabe de verdade o que é o sofrimento. Ele só está interpretando os sinais que você emitiu a partir da programação que ele recebeu. A dor dos animais, então, é apenas esse rangido da maquinaria, o alerta que acende no cachorro quando há um problema no motor.
ou os apitos que o nosso celular emite quando a bateria está acabando. Aquela série de TV que começou muito bem, degringolou, né, Rodrigo? Westworld, do irmão do Nolan, Jonathan Nolan. Ela é um excelente exemplo de ideias cartesianas, né, sobre os animais e as máquinas. O Westworld, conta aí para o ouvinte. Além de uma atuação magnífica do Anthony Hopkins, o que é? Falar em atuação magnífica do Anthony Hopkins é pleonasmo, né? Então, se é Anthony Hopkins, é magnífico. Então, no Westworld, ele é um parque temático lá do Velho Oeste, né? Pelo menos a primeira temporada é sobre o Velho Oeste, onde você pode viver esse momento histórico fantástico aí, cheio de magia. Só que os humanoides que estão lá não são pessoas, são androides eles são convencidos, né, a interpretar papéis, eles não sabem que eles são androides, eles acham que eles são pessoas, e os humanos reais, verdadeiros, eles podem chegar lá e fazer o que bem quiser com esses droids. Eles podem estuprar, eles podem assassinar, eles podem pegar os seus prazeres mais hediondos e praticar lá, porque lá eles não estão praticando com pessoas, eles estão praticando com máquinas. E essas máquinas, ao longo da série, elas agem como pessoas, e a história é contada de um ângulo que você fica confuso sobre quem são anfitriões, que são esses robôs, o nome dos robôs, e quem são os visitantes, que são os seres humanos que estão vindo de fora para viver ali uma aventura ou praticar coisas terríveis. E a ideia aqui toda é que, pelo menos na primeira parte, né, da temporada, né, Rodrigo? Depois tem uma questão que é colocada. É que esses seres não são conscientes. Eles acham que eles amam, eles acham que eles sofrem, eles têm medo, eles têm curiosidade, eles acham que eles têm desejos, vontades, crenças, mas na verdade é tudo parte da programação deles. Interessante, né? É uma premissa fantástica, né? E pode assistir lá a primeira temporada, só esquece que ele continua. Vê só a primeira e se satisfaça com isso. Desliga ali. Quando acabar. A primeira funciona como uma minissérie, né? O que mais incrível, graças a Deus, é isso. Né? E se eu, então, qual que é o ponto aqui? Se eu decidir ir lá chutar o meu carro, nem tenho carro, mas se eu quisesse chutar um carro qualquer, não, se fosse o carro de outra pessoa, daria problema. Mas se eu chutar o meu próprio carro, nenhum policial vai me parar, vai me deter e vai alegar que eu não tenho o direito de fazer essa coisa, né? De dar esse chute no carro. Por quê? Porque o carro é minha propriedade e eu posso usá-lo como eu bem quiser, desde que eu não prejudique outras pessoas. O Rodrigo não deveria tratar mal o seu carro por uma questão prática, né? Quanto melhor ele cuidar do carro, mais valor o carro vai ter, melhor o carro vai servir ele, né, ao longo de sua vida, mas nenhuma dessas duas coisas está ligada a uma espécie de dignidade universal que os carros têm e que nós devemos a eles. Então, se eu me dedicasse a quebrar minhas máquinas, poderia estar demonstrando que sou um pouco idiota, de repente até muito bruto, mas ninguém diria que elas estão em sofrimento, né? E como os animais não têm essa consciência cartesiana, eles também não sabem o que é sofrimento e eles também não têm esses direitos fundamentais. Então é basicamente isso que vai aparecer lá no discurso do método do Descartes, né? Ele vai dizer o seguinte, que não há nenhum ser humano, por mais estúpido que não seja capaz de unir várias palavras e construir um discurso que expresse aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente. Por outro lado, não há animal, por mais perfeito que seja, que consiga fazer essa mesma atividade intelectual e mental. E isso não ocorre porque faltam órgãos de capacidade de comunicar nos animais. Existem papagaios e existem outros animais que fazem barulhos que podem soar como palavras ou até serem palavras. Mas mesmo assim, o papagaio não consegue expressar um pensamento seu. Por outro lado, pessoas que nascem surdos e mudos inventam sinais e outras maneiras de se comunicar e de expressar isso que ele sente ou que ele pensa. E isso não prova só que eles têm menos consciência do que os seres humanos, mas que os animais não têm nenhuma consciência. Porque os seres humanos, incapacitados de várias formas, ele ainda vai arrumar um jeito de se comunicar. Embora, então, muitos animais mostrem ter habilidades superiores, eles são completamente incompetentes quando o quesito é esse que a gente está discutindo aqui. Ou seja, da mesma forma que o aspirador do Fred, o Albert, limpa a casa com muito mais precisão e eficiência que o Fred, que é um folgado e não limpa a casa, ele é incapaz de corrigir provas, escrever um roteiro, debater com o Jones Manuel, coisa que o Fred é capaz. O que o Descartes está propondo que se infira desse fato é que os animais carecem de mente e de inteligência. É a natureza que guia as ações dos animais de acordo com as disposições internas dos animais. Assim como um relógio mede a hora, não por causa do relógio saber qual hora é, mas por causa das engrenagens que tem dentro dele, os animais se comportam por causa dessas disposições que eles têm.
Quem vê a hora no relógio somos nós, e não é o relógio que está te dizendo a hora. Immanuel Kant, né, que foi um dos filósofos mais influentes na ética contemporânea e na expressão máxima da ética moderna, ele pode ser considerado um dos precursores da ideia de direitos humanos. Na sua ética, o Kant não estava disposto a negociações, então ele raciocinava o seguinte: os seres humanos têm uma dignidade especial e essa dignidade impede que eles sejam tratados como meros objetos ou como meros meios. Isso significa, na prática, você entregar para esses seres humanos direitos fundamentais. Se vocês querem entender um pouquinho mais sobre a ética kantiana, dá uma olhada aí na nossa playlist que a gente tem episódio dedicado à ética do Kant. E ao pagode, né, dos anos 90. Mas para vocês terem uma noção do que a gente está falando, a gente vai fazer um rápido resumo aqui aplicado a essa situação dos animais. Pensa num objeto especial. Então imagina que você tem um objeto muito especial que você gosta muito. Você trata esse objeto diferente dos outros objetos. Você trata esse objeto diferente do jeito que você trata o papel higiênico, por exemplo. Um bom exemplo disso é a Bíblia para o cristão. Ela não é apenas um pedaço de papel. Ele não usaria ela, por exemplo, para limpar o nariz depois de espirrar. Agora imagina, não um objeto muito especial para uma pessoa, mas um ser que tem uma dignidade muito superior a qualquer objeto que exista no mundo. Tá, mas por que os seres humanos são especiais, Pedro? O ser humano é especial porque ele tem uma capacidade racional e ele pode, olha só, determinar a própria conduta. Ou seja, nós temos capacidade de agir de maneira autônoma. Eu já te falei isso em outro episódio, mas vou falar aqui de novo. O Schiller tem uma frase para isso fantástica, que é: no animal, a natureza dá a lei e executa. No ser humano, é também a natureza que dá a lei, porque o ser humano é um ser natural, mas quem executa é ele mesmo. Essa é a grande diferença, viu? O que essa frase significa? A gente tem a capacidade de pensar e decidir se a gente deve ou não fazer uma coisa ou outra, ou até não fazer nada, né, Rodrigo? Já os animais, não. Eles agem como autômatos. Eles agem segundo os seus instintos. Não tem essa capacidade de decidir. Na linguagem kantiana, né, eles são heterônomos, né? Que é o outro decide por ele, o outro, nesse caso, é a própria natureza, né? As inclinações, os impulsos. Sem autonomia, então, sendo heterônomos, eles não têm também a dignidade e, por isso, não vão ter também os direitos. Então, os animais são coisas e, portanto, podemos usá-los como meios para os nossos fins. Pode ser se alimentar, pode ser se vestir, pode ser testar medicamentos. Já por outro lado, os seres humanos são fins em si mesmos. Como eles são agentes autônomos, eles são fins em si mesmos. Então a gente nunca pode usar o ser humano como um meio para obter alguma coisa. Então, por exemplo, a gente tinha um amigo, Rodrigo, não vou citar nomes aqui para não expor ele, que ele odeia Camus, mas ele conheceu uma menina bonita que estudava Camus. E aí, para poder pegar ela, ele mentiu que gostava de Camus, que respeitava o Camus intelectualmente e que era um filósofo interessante. Acho que ele então ele mentiu para pegar. Falou que gostava de existencialismo. Exatamente. Ele mentiu para quê? Para pegar ela. Então ele pegou a verdade que ela tinha direito a receber, todos temos, e ele renegou isso a ela. Isso é diferente, então, de um animal que eu poderia pegar a pele dele para usar para fabricar objetos e coisas assim. Contudo, né, ainda que a gente reconheça que os animais não têm direitos, isso não significa que a gente pode tratar eles da maneira que a gente quiser, né, como um mero objeto. Quem me alertou para isso aqui, Rodrigo, foi o Leozinho, né? Há muito tempo atrás a gente teve uma discussão sobre isso. E o Kant aponta o seguinte: mesmo que os animais não tenham direitos diretamente, nós temos certos deveres indiretos para com eles. E um desses deveres é o dever de não maltratar os animais. A crueldade, né, para com os animais nos torna seres cruéis. A gente também tem o dever indireto, Rodrigo, de respeitar o animal quando ele é propriedade de outra pessoa. Então, eu não posso roubar a vaca de alguém, não posso chutar o seu cachorro porque ele é seu. Então, dito tudo isso, o ponto aqui é que a suposta dignidade de um animal não é nem meramente assim, possível, aproximável ou comparável à de um ser humano. Imagina que você é um bombeiro, Rodrigo, e você está num incêndio, você subiu, acabou seu oxigênio, você tem uma encruzilhada. De um lado, você tem uma criança que você pode salvar, uma criança humana, de outro, um gato. Você não tem a opção de salvar os dois, porque você precisa botar a máscara do último tanquezinho que você tem nos dois para a pessoa poder descer pelo fogo. O fogo está rugindo ao seu redor. Então, ou é um ou é outro. Tem como pensar nessa escolha, Rodrigo? O bom senso nos diria, né, a razão nos clamaria por afirmar que seria absolutamente imoral preferir a vida animal do que a vida do humano, ainda mais sendo uma criança, né, que é um agravante aí.
ser indefeso. Então, debate encerrado pro Kant. Pode comer carne. Mas com ética, né? Sem sofrimento. E aí, Rodrigo, algum dos utilitaristas te sensibilizou? Você vai parar de comer carne? Ou você tá com Kant, tá com Descartes e é carré com ovo no café da manhã amanhã? Então, não sei se eu tô sensibilizado. Eu fui já sensibilizado pela a nossa amiga fictícia Camila, né? E o máximo que foi que eu consegui chegar foi o fato de não achar que toda refeição minha tem que ter carne. Eu já consegui superar isso de boa. Uhum. Tem refeições que não tem carne, que não tem nenhum problema. Eu amo o vegetariano aqui de Juiz de Fora, ali frente ao Man. Então adoro comer lá, como lá sem Delícia problema mesmo. nenhum, sem sofrimento. Taiwan, né? Taiwan que chama. Taiwan. Então, assim, eu consegui chegar nesse nível. Mas não consegui chegar no nível moral de achar a imoralidade de comer carne, apesar de eu achar que a indústria manda muito mal, né? Mas não entro numa militância para segurar o que a indústria faz. Então eu sou, o que eu poderia dizer? Eu reconheço que a violência contra os animais ela é real, eu reconheço eles como seres de sofrimento, eu reconheço que a gente não devia tratar desse jeito, mas eu não faço nada para mudar isso. Então é nesse E estágio. no caso de testes com remédios, é outro nível, né? Ou você vai testar na sua mãe, ou você vai testar nos animais. Não tem o que fazer. Ou vai ficar sem remédios, a terceira opção. Exatamente. Indicações, Rodrigo. A gente já falou aqui da ilha, a gente falou do Westworld e a gente falou de 7 anos no Tibete. Rappleman. Eu queria começar indicando o excepcional Fuga das Galinhas. Eu acho que é o melhor exemplo de empatia em relação às galinhas que existe. Da programação lá do robô que foge com aquela mulher maravilhosa, linda. Ex Machina também tem essa discussão. O argumento do Descartes é meio que um quarto chinês da modernidade, né? Isso aí. Só porque ele parece ser uma pessoa consciente não quer dizer que seja. Realmente é uma boa discussão. Aquele A Carne é Fraca, é esse que a Camila indicava pra gente? A Camila fictícia? A Carne é Fraca. Esse era pesado. E eu sugiro que se você quer continuar comendo carne, não assista. Então é uma indicação que eu não indico. Não assista. Esse é pesado. E é isso então, ouvinte. Um abraço. Tchau, tchau. Se você gostou do nosso episódio, você vai clicar. A primeira coisa que você vai fazer é clicar na playlist, ver se tem outros episódios vinculados a esse episódio. Assistir também. Descobrir quais são as outras playlists do Não Precisa Copiar. Ver o que te interessa assistir. O que mais que você pode fazer, Pedro Cortar? Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, comentar. Se você não gostou, comenta também, xinga a gente, discute. E é isso. É isso aí, valeu.